E agora com a Del Carmen é um jogo americano rústico que ficou lindo. Ele vai ter a medida do jogo americano, porém a Del Carmen vai deixar pra gente na página do Vida com Arte os moldes dessa xícara e dessa chaleira, que ficou lindo demais. E a sua composição combinou, né? A estampa com a chaleira e com a belezinha, gente. Então, aqui eu vou estar utilizando a saca de café, que é 100% biodegradável. Ela vem dessa forma, aqui nós faríamos 2 jogos e a abertura dela é simplesmente puxar os 2 fios laterais que nós temos, a parte lisa da juta e aqui eu até aproveitei a parte decorada, porque o nosso jogo americano, ele pode ser para tomar café, que é a parte de trás, e a parte de cima para tomar chá. Então preparem aquela mesa especial para sua mãe, e façam a diferença. Qual é a medida desse joguinho americano? Então, nós vamos trabalhar, eu fiz ele bem grande para caber tudo. Quer fazer com prato ou para comida também dá. Ele tem 52 por 40 centímetros de altura. Pode fazer, geralmente a medida padrão é 45 por 35. Eu fiz um pouquinho a mais porque eu aproveitei a estampa da escrita do café, tá? Então nós vamos utilizar 2 estampas que combinem entre si. Aqui eu coloquei uma floral e o tom que combine. E depois a gente vai estar usando, aqui eu usei um tecido claro, um algodão cru. E por que eu usei o claro? Para realçar esse desenho. Porque a juta, ela é escura. Se eu colocar o tecido aqui escuro, não vai aparecer o desenho do meu trabalho. Então, esse desenho, como é que eu delimitei? Eu peguei simplesmente um desenho pequenininho, pode mandar ampliar em casa específica, ou peguem a mão livre ou em quadriculado e ampliem o tamanho que vocês desejarem. Eu poderia fazer o bule do café com a xícara, também ficaria bonito. Ou utensílios ou motivos de cozinha, se eu quiser para almoço e janta, tá? Então, a partir do momento que eu delimitei o meu desenho, eu passei esse papel manteiga, porque eu posso utilizar desse lado e se eu virar, eu vou estar vendo na parte espelhada. Se eu quiser, por exemplo, o jogo americano com o bule indo para lá, eu vou estar virando, porque nós temos que inverter o desenho para que dê certo a posição que vocês queiram. O nosso, o que eu coloquei? Eu coloquei o bule com o bico virado para a xícara, que daria a impressão que estamos colocando. Ou eu poderia também ter inclinado esse bule, né, imitando, jogando para dentro da xícara. Sim, simulando, perfeito. Põe o bule, a xícara, do jeito que vocês quiserem, o jogo americano de vocês, façam do jeito que vocês acharem que vai ficar bom. A partir do momento que eu delimitei o desenho, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o termocolante, que pode ser aquele que precisa casear ou não. Aqui na vitrine tem vários artigos que vocês poderão adquirir. Não quer casear? A nossa máquina tem o caseado. Vocês poderão não casear se quiser. Eu caseei porque eu acho que dá uma delicadeza a mais ao trabalho. Então, a partir do momento que eu delimitei, olha, eu quis fazer dessa forma, porque quando eu trabalhar esse desenho, o meu bule vai estar virado para o lado esquerdo. Então, aquele processo que vocês já conhecem, várias artesãs já fizeram aqui, o que vocês vão fazer? Vocês vão riscá-lo, claro, a parte sempre brilhante do termocolante vocês colocarão embaixo, que é onde tem a cola, e onde a parte que vai ficar interna do meu desenho, eu deixo 4 milímetros a mais e faço um tracejado, porque eu vou estar embutindo para que depois eu possa casear. Se eu não deixar essa margem, não vai dar certo. Por exemplo, onde eu utilizei aqui? Na parte do pires, na parte da tampa e na parte também superior da minha xícara. Então são só 3 pedaços. As outras partes eu coloquei tudo por cima, porque até facilita, não há necessidade da gente estar aumentando o desenho. Então qualquer desenho que tem em casa, eu quero fazer dessa forma, a parte que for
embutida, vocês vão deixar uns 4 milímetros a mais e deixem a mais. Façam o tracejado para que vocês saibam o que vocês vão estar fazendo. A partir disso, o que eu faço? Eu pego os tecidos, delimito os desenhos que eu quero. Por exemplo, eu só quis o floral aqui nesse corpo, no corpo do bule, no corpo da xícara e na parte do pininho do meu bule. O resto eu coloquei o poá. E aí eu venho com o ferro, com aquele mesmo processo. 15 segundos, deixa, e aí vocês vão trabalhar o recorte. Nós fizemos o recorte e tem um termocolante, vem com o ferro, vocês podem virar, colocar em pé como vocês quiserem. E vamos passá-lo. Então, a partir do momento que eu montei o desenho que eu determinei, eu venho com viés aqui, eu utilizei um viés de 4 centímetros. A gente dá uma amassadinha assim com a mão e nós vamos vir aqui na máquina, porque nós vamos utilizar 2 pontos da máquina, o ponto reto e o ponto caseado. Então, o ponto reto nós vamos utilizar a letra A e aqui a gente tem a largura do ponto de 1 a 4. Quando eu for utilizar a parte vermelha, nós temos os pontos decorativos. A máquina já te leva, ó, você coloca a letra que você delimitar e aí você vem nesse SS, que é a parte do stretch, tecido com elástico para costurar. E dá para utilizar nessa cadência aqui do bordado. Eu poderia fazer um ponto com meia numa blusa ou no outro bordado. Aqui eu vou utilizar posteriormente a letra G, com essa parte do SS, tá? Aqui eu tenho o retrocesso da máquina e aqui sempre eu deixo no 4, que é a parte da tensão, né? Então, sempre que eu vou utilizar o maquinário da máquina, eu venho com a agulha e deixo na parte superior, porque se eu deixar a agulha lá embaixo e ficar mexendo muito aqui no mecanismo, eu corro o risco de estar quebrando a agulha. Então, vocês vêm aqui, dá uma viradinha, deixa na parte superior, que tá tudo certo. Sempre que eu inicio a costura, eu deixo as 2 linhas para a parte de trás da máquina e depois para o corte da linha nós temos na parte lateral. Se quiser, pode cortar na tesoura. Então, aqui vamos imaginar que eu já colei, já montei, eu trouxe uma outra parte pronta. Como é que eu vou fazer o viés? Eu vou costurá-lo nessa dobra que já vem no próprio viés. Quem não tiver o viés pode estar fazendo com 4 centímetros e utilizem a parte enviesada do tecido, porque o cantinho nós vamos estar fazendo meio curvo. Quem quiser fazer o canto mitrado perfeito também poderá estar fazendo. Então eu vou começar com a minha máquina, eu quero dar um retrocesso. Por que eu deixo um pouquinho do viés sem costurar? Porque depois nós vamos emendá-lo e a gente coloca ele inclinado no ângulo de 45 graus para que a gente não veja a emenda do viés. Então a máquina, ó, aqui vai puxando e vamos costurando sobre a demarcação dessa linha. O pedal está um pouquinho para trás. O ideal seria que costurássemos sentada, como a gente faz em casa, né? Aqui tá puxando, ó, pronto, certo? Então ajudem a sua máquina também, coitada, ela não pode fazer tudo sozinha, né? Então vamos, olha o ponto dela, como é bonito, ó. Impressionante. Eu quero fazer um ponto menor, eu posso estar diminuindo aqui. Eu quero utilizar o meu ponto para franzir, eu vou até o número 4. Então vocês têm toda essa demarcação aqui para aumentar ou diminuir o seu ponto. A partir do momento que eu for trabalhando, olha, aqui você vai na demarcação do próprio viés. Quando chegar ao cantinho, eu fiz ele arredondado. Por que eu utilizei essa cor de viés? Para combinar com a estampa do meu bule. Claro, vocês vão ter que sempre utilizar uma cor que case com a cor que vocês utilizarem. Porque senão o trabalho de vocês não fica com acabamento perfeito. Tem harmonia, né? Não tem. Aqui, olha, o cantinho, nós podemos deixar o viés arredondado, ó, e vamos trabalhar arredondadinho. Eu vou até mostrar num que eu já trouxe, ó. Eu trabalho ele arredondado, que eu gosto desse canto redondo, olha. Porque depois o viés vai ficar perfeito. Olha, sempre eu vou dobrar, a gente pode estar passando depois um ferro, e o acabamento vai ficar assim. Porque eu vou costurar na parte bege sobre a juta. O canto, para ele ficar um pouquinho melhor,
não ficar tão feio, a gente acompanha esse movimento aqui circular e dá uns cortezinhos para que a volta fique um pouco melhor. Então, eu vou passá-lo e vou virá-lo. Então, o que, que eu vou fazer agora? A partir do momento que eu trabalhei, eu posso estar caseando toda a volta. Se eu usar aquele que não precisa casear, se você tem uma produção grande e não quer casear, use o termocolante que não precisa e pronto, tá? Então, a máquina nos dá a opção, por que não usarmos, não é verdade? Então, a partir do momento, Cláudia, que eu fiz esse acabamento, nós vamos costurá-lo sobre a juta, tá? Então, como é que eu fiz aqui? Eu peguei aquela parte bege, caseada ou não, né? A gente pode estar fazendo umas costuras saindo aqui, como se estivesse bem quente. Excelente, né? Ou quem tem aptidão com a pintura, como várias pessoas que vêm aqui que são maravilhosas, poderia fazer um sombreado aqui embaixo para não ficar assim perdido, fazer a sombra que está embaixo, em cima, o que vocês quiserem. Poderia também estar desfiando aqui a juta e passando fitas decorativas e estar acabando com um viés ou outra forma. Então, o que, que eu fiz aqui? Eu peguei a outra parte do saco, aqui é a planta do café, e eu vou costurá-lo à máquina. O que, que eu fiz? Eu fiz várias vezes, Cláudia, a fixação do corpo com a parte das costas. Então, vocês vão passar várias vezes costuras para deixar ele fixo e não ficar soltando. E aqui, olha, a gente vai estar trabalhando todo o contorno antes de colocarmos o viés. Gente, nós vamos dar um acabamento, aquela tal costura de segurança sobre todo o jogo americano. A partir do momento que eu rebati toda a máquina, o que, que eu faço? Eu volto com o meu viés, Cláudia. Vamos tirá-la daqui. Eu volto com o viés e vou fazer o acabamento que nós fizemos aqui. Claro que essa parte que sobra, nós vamos recortar, tirar essa sobra e vamos acertar. Como é que eu vou acertar a juta? Vocês puxem o fio que ela vai dar certinho. E essas franjas, vocês cortem a máquina. Vocês poderiam trabalhar também com um zigue-zague, que é o C. Vocês colocariam aqui no C e trabalhariam largo ou pequeno sobre o ponto. Como que eu vou acabar esse jogo americano? Simplesmente o mesmo processo que eu fiz anteriormente. Vocês vão acertar essa rebarba, deixar tudo retinho, tá? Vai fazer um pouco de sujeira, isso faz parte da costura. E vamos fazer o mesmo processo que nós fizemos o acabamento sobre o tecido bege. Mesma coisa, Cláudia, tira o alfinete e a máquina, ela vai estar trabalhando perfeitamente do mesmo jeito. A mesma forma, ó. Perfeito. E vamos costurar ponto reto aqui, tá? E o acabamento final desse viés, para ainda ficar mais perfeito, eu fiz ponto invisível à mão. Eu tenho a máquina, eu posso trabalhar toda a volta na máquina, como eu trabalhei aqui, ó. Vocês podem dobrar e depois passar uma costura como acabamento. Fica perfeito também. Claro, usando a linha da mesma cor do tecido. Eu fiz a mão porque ficou perfeito o acabamento. Ah, eu não quero fazer a mão. Tem a máquina, vai desvirar o viés e costurá-lo depois dobrado sobre viés. Entendi. Entendeu, Cláudia? Entendi, é querida. De ser feito. Olha, aqui está a parte de trás e aqui a parte da frente. Importante ter uma boa máquina.